Boa noite, meus dodecas, e a todos que nos acompanham ao vivo aqui no Vozes Palestrinas. Eu sei que domingo não foi um dia maravilhoso, mas olhar para frente, esquece o passado que quarta-feira já tem jogo importante de novo. Hoje tem pergunta surpresa valendo prêmio, então fica ligadinho no chat para responder. Não tá difícil, a gente é super bonzinho, então só ficar atento para você ser o vencedor de hoje. E você já sabe, né? Dá like no vídeo, se inscreve no canal, isso ajuda pra caramba o nosso trabalho, ajuda o canal a crescer. Eu sei que você tem grupos no WhatsApp de palmeirenses aí, então compartilha a live aí com seus amigos palestrinos. E hoje tem convidado especial, só que ele é muito, muito especial. Porque vocês lembram quando anunciaram o John Arias no Palmeiras lá no comecinho? A primeira pessoa que cravou que ele vinha e acertou foi ele. Boa noite, Wilson Delísola, tudo bom? Oi, Lua. Oi, Márcio, Roberto, pessoal. Boa noite, tudo bem? Foi essa história do Arias. A gente pode conversar melhor sobre ela. Aconteceu no começo do ano. Bom, muito obrigado pelo convite, por me receberem aqui tão bem. E lógico, não menos importante, boa noite, nossa produtora Roberta. Boa noite. E boa noite, Márcio. Tá mais calmo? Se recuperou? Boa noite, minha querida Lua. Roberto, olha só, gente, vocês querem fazer pergunta? Vamos lá. Entupam a Roberta com perguntas, muitas perguntas. Vai todo mundo, vai todas as perguntas. Tudo de futebol. Boa noite, para tê-lo conosco aqui, palestrino legítimo, um cara que está por dentro de tudo que acontece dentro do palestra. E eu diria para você o seguinte, meus queridos, ainda bem que o nosso programa é 24 horas depois do jogo do Palmeiras. Porque quando a Lua fez a matéria de dentro do estádio ontem, eu percebi que ela estava à beira de um ataque de nervos. Ela simplesmente estava fogo pelas ventas. E eu, hoje, bem mais calmo, tranquilo, vou levantar algumas questões aqui para a gente debater junto com o Rio, com a Lua, com os torcedores palestinos. Tem algumas coisas que eu não estou entendendo. Vamos lá, vou começar. Primeiro, Flaco Lopes está fazendo o quê no banco de reserva? Vitor Roque, mesmo mal fisicamente, sem ritmo, na minha opinião, tem que estar jogando para ganhar ritmo logo. Agora, o Flaco Lopes não tem desculpa, porque é que o cara está no banco. O maior atacante do Palmeiras na atualidade, o senhor Abel, coloca ele aos 20 do segundo tempo. Qual o problema? Não escalou desde o início, coloca no intervalo. Essa é uma explicação que eu quero que a gente debata aqui na mesa hoje. Outra coisa, Palmeiras está jogando mal já há várias partidas em casa. E sabe por quê? Porque o Abel, de repente, ele que escreve livros e defende os esquemas táticos, ele botou na cabeça que 3 zagueiros serve para qualquer jogo e ele está enganado. 3 zagueiros é um bom esquema para jogos pontuais. Por exemplo, contra o Fluminense, sábado no Maracanã, é um time mais difícil. Você pode até usar os 3 zagueiros, porque você consegue conter mais a impetuosidade do time que joga em casa e ataca. Agora, jogando dentro de casa, com adversários fraquíssimos que não atacam, não agridem, o Palmeiras tem que jogar no esquema que é o 4-2-3-1, que é o que o Palmeiras vinha jogando. Não dá para entender isso. Outra coisa, o Giai, infelizmente, está me deixando, eu e a torcida do Palmeiras, em estado de nervos. Por que é que o senhor Abel insiste com o Giai? Não dá, mas ele está queimando o garoto. Vende para o Napoli, para o Salerno, para o Palermo, para o Raio. Não pode vestir mais a camisa do Palmeiras. E para finalizar, eu acho o seguinte, eu vejo hoje, blogueiro palmeirense dizendo tem que contratar porra nenhuma. Palmeiras tem o melhor elenco do Brasil. Não tem lateral direito há muito tempo. O Abel precisa parar de dar desculpa e fazer esse time jogar, porque o Palmeiras tem um baita time, na minha opinião, superior ao Flamengo.
Então, eu queria que a gente começasse aí a debater pelo Flávio Lopes, queria ouvir do Will, da Lua, essas situações como está fazendo o torcedor passar vergonha e estamos começando a ter pesadelos com o ano passado. Porque daqui a pouco estamos em setembro, que é aquele momento. Então, eu queria saber de vocês, Flávio Lopes, vocês não acham que o Flávio Lopes já deveria estar jogando como titular há alguns jogos? Will? Ô, Márcio, ainda bem, você falou que ainda bem que foram 24 horas depois, e eu tô vendo que está mais calmo mesmo, né? Hoje você parece estar bem mais calmo. A gente está com um monte de questões aí, todas elas pertinentes, acho que vale a pena a gente conversar. Do Flávio, eu assisti o vídeo da Lua também, eu vi também como ela estava calma, e eu acho que esse é um pouco sintomático de não só toda essa lista de coisas que você disse, mas o momento. Se fosse um jogo ruim, a gente poderia conversar pontualmente, relevar, mas a gente está começando a montar um cenário que começa a assustar, porque lembra do que aconteceu no ano passado. Se fosse um jogo ruim, a gente discutiria pontualmente as coisas. Como a sequência está formando um monstro que a gente já conhece, então a gente já perde, a paciência já é um pouco menor, e para ponderar, em vez de ponderar tanto, a gente já ataca mais, né? Então eu sinto isso, visto muita coisa, eu vi muita coisa hoje, e para responder a sua pergunta do Flávio Lopes, na verdade, o Abel foi perguntado sobre isso na coletiva, não sei se vocês assistiram na sequência, ele deu uma resposta muito rápida e já voltou para o assunto, porque ele aparenta estar muito puto também com o perdão do francês, né? Está muito bravo com o desempenho do time, e que ele sabe que a culpa disso é principalmente dele, né? Mas a do Flávio Lopes, para mim, é uma coisa que não tem uma explicação muito evidente, porque, que a gente saiba, ele não voltou com nenhum problema físico, né? De confiança, muito menos, porque ele volta de uma Copa do Mundo. A Copa do Mundo 11 minutos! E chegou na final, então ele está confiante, né? É um cara que está confiante. A gente está falando, na minha opinião, do melhor jogador do primeiro semestre do pré-Copa do Brasil, no país, para mim, e que é o cara que comanda, para você também, que comanda os números ofensivos do Palmeiras. São 26 gols que partem do pé dele, fez 16, passou para mais 10. Então, é uma explicação que o Abel ficou devendo, ele não respondeu com clareza, e eu também não vou saber te responder. Para mim, ele devia estar. Ele não respondeu com clareza, ou ele não teve condição de responder essa pergunta, porque qualquer coisa que ele falasse, Will, ele não ia conseguir convencer ninguém. Você não acha que foi um pouco assim? Ele deixou passar a pergunta rapidinho para nem entrar no mérito? Então, mas para ele teria que convencer por algum argumento, que ele teria que ter. Se ele tivesse esse argumento para dar, e eu tenho certeza que algum motivo tem para isso estar acontecendo, né? Porque mesmo que o motivo, eu não estou dizendo que é um bom motivo, eu estou dizendo que deve existir um motivo, né? Para ele tirar para o Flávio, de repente, virar reserva, porque é isso que ele é agora, né? Ele, pela posição ou pela preparação para um jogo maior, ou de repente a mobilização está sendo toda para esse jogo do Cerro, eu não sei, mas para mim não tem uma explicação muito óbvia, não, e o time tem sentido muita falta dele, né? Lua, quero ouvir de você, opinião feminina forte e empoderada do programa. Gente, falar para você, que decepção no domingo, viu? Você chega no estádio pensando, bom, pegaremos o poderoso Internacional, que toda hora ali brigando por uma vaguinha na Série B, tentando se classificar para a Série B. O que você pensa? O líder não vai dar essa bobeira, né? O líder vai aproveitar, vai fazer, nem que seja 1-0, mas vai cravar os 3 pontos. Aí entra em campo, tem a maior posse de bola para variar. Mas o que ele faz com a bola? Nada, porque não sabe o que fazer com a bola. Aí é um show de passe errado, lançamento errado, cruzamento mal feito. Fica ali ciscando na área. Tô com dificuldade de infiltrar, de passar pelas águas do adversário. Válido, às vezes é difícil, mas chuta de fora da área. Mas não consegue também. Chuta de dentro da área, chuta para fora do estádio. Chutar fora da área parece que não é uma opção, só fica ciscando. Toca a bola. Isso quando não chega no ataque, fica ciscando, ainda perde a bola e toma um contra-ataque, que é o pior ainda.
Lua, mas no quesito Flaco Lopes, eu queria ouvir a tua opinião, o fato de o Flaco Lopes ter ficado no banco de reserva. Isso para mim é inadmissível. Pode até falar, não quis começar por algum motivo. Mas você vai esperar começar o segundo tempo, aí passa... deixa rolar os minutos e coloco ele. Já vem do intervalo, gente. Já troca no intervalo, já tá ali com ele. Ele e Vitor Roque no banco lá fazendo o quê? A gente passando raiva no jogo. Você vendo que não tá funcionando, que não tá sendo eficaz. Você tem os dois ali, intervalo já realiza a troca. Não tem que esperar passar tempo para trocar. Não dá para botar o cara, sei lá, faltando 20, 25 minutos e falar, amigo, resolve aí, faz um milagre. Não adianta, tem que dar tempo para o cara poder fazer. Aí, beleza, foi final do jogo, não dá tempo de nada e é isso que acontece. E outra coisa, o Will falou uma coisa certa. Não é um jogo pontual que o time não foi bem. O Palmeiras está jogando mal há muitos jogos, mesmo naquela vitória em casa por 3-0 contra a Fortaleza. Quem não se lembra, o primeiro tempo do Palmeiras foi horroroso, tá? A vitória que nós tivemos lá em Salvador, no Barradão, aquele foi um jogo atípico. O Vitória perdeu 2 jogadores antes do intervalo. Então não dá para você avaliar a atuação do time contra 9 jogadores. Então, se você puxar pela memória, Will, qual foi a última grande partida do Palmeiras? Curitiba. Foi no primeiro jogo, na hora que a gente voltou da Copa. O Palmeiras jogou muito contra o Curitiba e eu acho que aquilo foi uma ilusão. A gente caiu no golpe do Curitiba, até assim, um tom um pouco mais emocional, porque ali o Palmeiras jogou muito bem, aí apresentou esse novo esquema. O esquema, eu nem digo que foi tão novidade, depois a gente pode até conversar sobre isso, mas a postura de jogo, sim, aquela coisa do toque de bola, e a gente começou a brincar, né, o tic-tac do Palmeiras. Aquele eu acho que foi um grande jogo do Palmeiras, assim que voltou da Copa. E dali para frente foi só para trás, né? Então, a gente começou, cara, e aí a gente tem um pouco de culpa nisso, né, a oscilação de humor da torcida, então, naquele jogo virou todo mundo é craque, no outro jogo virou todo mundo bagre, né, que é a palavra da moda, assim. Mas ali, depois daquele jogo, a gente começou a encontrar alguns adversários que ofereceram um pouco mais de dificuldade, não tanta, porque você falou do Fortaleza, um time de Série B, a gente jogou mal o primeiro tempo aqui, no segundo tempo desandou. No jogo de volta do Fortaleza, né, um caso diferente, administrou energia, né, e até ontem parecia que o Inter tinha administrado energia, né, mas a gente entrou no modo fechado ali. E depois a gente foi mal contra o Atlético, repetiu a dose ontem e baixou o nível de confiança, acho que da torcida e também do time. Mas contra o Curitiba. Agora eu quero saber o seguinte, esse esquema 3 zagueiros, vocês não acham que um técnico do futebol do nível do Abel, que é um cara que gosta de tática, que escreve livro, tudo, ele não pode, de repente, porque chega um Barbosa, ele mudou a forma completamente do time jogar da noite para o dia. E eu acho que o esquema, continuo dizendo, é um bom esquema para jogos pontuais, adversários. Vai jogar com o Flamengo no Maracanã? Acho legal, acho que é um esquema que pode encaixar. Agora, jogando em casa com times que se defendem 90 minutos, eu acho que o Palmeiras não está, acho que o senhor Abel não está usando a tática certa. Eu queria ouvir, primeiramente, da Lua e depois do Will. Eu não vou falar que eu sou contra usar 3 zagueiros. Eu sou contra usar todos os jogos. Não tem como. Cada adversário é um. Tem adversário que você tem a liberdade de ir mais para cima, que você consegue propor mais o jogo, atacar mais e ter aquele controle moderado na zaga sem grandes preocupações. Tem adversário que não. Você vai se fechar mais porque sabe que o risco de tomar gol é muito maior. Então, eu não acho que 3 zagueiros é aquela receita de bolo pronta. Vamos toda vez jogar com 3 zagueiros porque é isso que vai funcionar. Não vai, é de acordo com o adversário. Eu fico louca de todo jogo ver 3 zagueiros, principalmente jogando em casa. Eu não sei por quê. Você tá pegando um time fraco, um time que tá brigando para cair, e você vai colocar 3 zagueiros para quê?
Se você pode ir para cima, mas tem um risco contra-ataque. É lógico que tem, mas você tá na sua casa. Você tem que ir para cima, você tem que propor o jogo, você tem que dominar o adversário. Então, cara, eu sou totalmente contra todo jogo ser 3 zagueiros. Caramba, mas olha, essa daí é mais. Eu vi de você. Eu acho que essa coisa dos 3 zagueiros é mais uma bomba para ficar numa discussão aqui da torcida. Eu vou ser talvez um pouco impopular aqui. Eu acho que a gente joga, tem faz uma função de sair de 3, que o Abel, eu não sou um especialista em tática, mas ele faz a função de saída de 3, como, na minha opinião, ele sempre fez, antes com o Marcos Rocha, que era quem afundava para receber, né? Depois, agora o Marlon estava fazendo isso antes da Copa, né? Ele afundava para receber e faz a saída de 3. E antes da lesão do Gustavo Gomes, que eu acho que foi inesperado para todo mundo, claro, ele estava botando o Murilo ali, saindo pela direita, que é o que tem o passe mais qualificado dos 3 zagueiros que a gente tem. Então, embora sejam 3 zagueiros de origem, um deles, para mim, parece que ele faz uma função de lateral direito e faz essa saída de 3. Ainda assim, é um cara que não vai ter muito talento ali do meio em diante, então ele fica, né, ele avança pouco e deixa o da frente, que seria, em teoria, um ala, virar um ponta, que é o Alan, né, e que depois foi era para ser o Arias, mas o Giai encontrou espaço e avançou para fazer aquele monte de presepada que ele fez no ataque lá. Mas eu acho que essa saída com 3... A gente vai falar que são 3 zagueiros, porque são 3 zagueiros de origem. Eu acho que ele faz uma saída momentaneamente com 3 zagueiros. Assim, eu acho. Porque ele tenta empurrar o Andreas mais para frente. Pelo menos é o que parece, né? E aí daria mais fôlego pelas alas. E aí, para mim, é onde está o grande problema, pelas laterais. Porque se você faz essa saída e você joga com o Piquerez, que eu não sei... O que aconteceu com o Piquerez, eu não sei dizer, mas faz muito tempo. Por que é que está jogando no lugar do Piquerez? Essa é a minha opinião. A minha também. Eu acho que a gente está começando a ter um problema na esquerda igual a gente tem na direita. Porque a gente fala muito da lateral direita, eu acho que a esquerda está virando um problema igual. Porque você coloca lá o Kelvin, que a gente entende que um é ruim atrás, outro é ruim na frente, e do outro lado você coloca o Piquerez para fazer a ponta, né? E o Piquerez esquece, faz muito tempo que ele não joga bola, faz muito tempo. Então, o que acaba acontecendo é que a gente concentra o jogo para o meio, e aí qualquer time que se fecha lá, a gente não consegue passar, e aí vira isso tudo que a gente está virando. Então, para mim, o problema maior não são nem a postura de saída em 3, mas a qualidade ou o momento ruim pelo qual atravessa os nossos alas. Pontos. Uma coisa importante, o Gustavo Gomes faz uma falta tremenda, porque ontem, não sei se você percebeu isso, que teve momentos que o Murilo estava de armador. Não dá sair jogando para armar o time. Não tem condições. Segundo, que eu quero perguntar para vocês, a opinião de vocês. Eu acho que o Andréas Pereira e o Marlon Freitas, as últimas partidas, caiu muito o nível de atuação deles. E isso fez uma diferença muito grande, porque eles são ali os pensadores. Eu não estou vendo mais o Andréas ser aquele jogador agudo, chutando bastante de fora, como a Lua falou. Está difícil de entrar, vamos chutar de fora, vamos criar uma situação de rebote do goleiro. Eu não estou, pelo menos essas últimas partidas, acho que o Marlon ontem foi mal. Não é que não foi bem, achei que ele foi mal ontem, tá? E eu acho que o Palmeiras perde muito quando esses 2 jogadores passam a não render. O que vocês acham? Não, com certeza. É difícil ontem, quem estava no estádio, acho que deu para ver nitidamente de perto cada coisa que, meu Deus do céu, o Andréas fez, que olha, a gente tentava se segurar, que falava, meu filho, sabe? Você tem um companheiro do seu lado, faz o básico, passa para quem tá mais perto. Não, você quer lançar não sei na onde, que o cara com 5 marcando ele, qual é a chance disso dar certo? Sabe, faz o arroz com o feijão, pé em pé, chega na área, chuta. Cara, quer fazer umas loucuras que não tem porquê, se complica de bobeira. Ontem difícil, de verdade, eu adoro o Andrés, mas ontem o negócio foi terrível no estádio.
Não, e mas outra de casa coisa também. do programa, que eu achei muito pertinente, você não tinha entrado ainda, Will, que é o seguinte, eu tenho uma opinião sobre o Abel, eu acho ele um gestor fantástico, um psicólogo maravilhoso, um ganhador de grupo, um cara que sabe lidar como ninguém com o vestiário, acho que é um técnico para ficar mais simples, mas não estou criticando. Agora, como técnico, na minha opinião, ele é nota 6. Quando eu falo como técnico, é a palavra técnica. Montar times, acho nota 6. Por quê? É como a Lua falou antes do programa. O Abel não pode reclamar de nada, porque que treinador do Brasil hoje não gostaria de dirigir um time como o Palmeiras, Will? Me responda essa pergunta. Eu acho que aí cai o segredo de Tostines, né? De novo, tem muita gente que fala que o Abel só fez sucesso porque estava no Palmeiras, e tem outros que falam que o Palmeiras fez sucesso porque o Abel está lá, né? Eu tendo a pensar um pouco na primeira turma também. Eu acho que ele é um cara que conseguiu estar no time certo, na hora certa. Ele tem bastante mérito. Eu, assim, longe de querer tirar os méritos dele, eu sei que você também não, porque a gente entende o quanto ele consegue extrair, e eu acho que você falou muito bem. Eu acho que o fator anímico dele é o que transforma ele nesse vencedor aí. Taticamente, de novo, eu não sou um especialista em tática, mas muitas vezes a gente sente que é uma coisa óbvia o que ele poderia fazer, e, mais uma vez, ele pode ter argumentos para ter feito o contrário, como era na época de jogar com um lateral na frente do outro, aquela coisa que a gente sempre briga, o Henrique, aquela coisa que a gente chama de teimoso, tudo. Mas, assim, por mais que ele tenha argumentos para isso, muitas vezes, quando o resultado não vem, para a gente se torna injustificável, né? Então, quando você fala que o Marlon foi muito mal e o Andrés foi muito mal, e eu concordo com isso, como o time todo foi mal, ontem ele teve uma postura no fator anímico, né? Que depois do jogo, quando ele começou a coletiva, eu imaginava que ele ia adotar aquela postura que ele costuma adotar, né? Que costumeiramente ele faz, ele se puxa para si, e tudo bem, é uma estratégia padrão de técnico, mas não, eu acho que ele percebeu que os jogadores precisavam sentir. Isso, achismo, tá? Ninguém falou. E ele foi lá e falou, olha, o time tá indo bem. Eu falei para você, perguntei para cada um deles lá se eles estavam satisfeitos com o que estavam fazendo, ou coisa do tipo, ele falou alguma coisa assim, apontou que estava todo mundo indo mal, então isso é uma puxada na orelha de todo mundo, né? Um puxão de orelha para todo mundo. Por outro lado, se todo mundo está indo mal, geralmente o responsável é o técnico, né? Porque ou você não preparou bem o seu time em campo, não distribuiu em campo bem, ou você não soube mobilizar o suficiente. Em qualquer uma das duas situações, a questão seria ele. Mas eu concordo com você, a gente não vê aquelas soluções estratégicas mirabolantes, nada, é um cara muito competente e que faz o time ser muito funcional, né? Então eu acho que ele tem como fator anímico o seu carro-chefe, sabe? Você quer ver uma coisa, Will e Lua? Vocês estavam no jogo contra o Atlético Mineiro? Sim. A Lua tá, porque a Lua tá em todos. Você estava naquele jogo? Então, a Lua, acho que ela vai concordar comigo. O jogo foi parecido no sentido que o Internacional jogou da mesma forma que o Atlético Mineiro, por uma bola. Agora, a diferença... Não sei se a Lua... Quero que você ouvir a tua opinião, Lua. Eu achei que naquele dia contra o Atlético Mineiro, o Carlos Miguel teve ali uma falha, que estava fora ali do programa, mas eu achei que o time correu, lutou, errou muito, errou tudo. Mas ontem eu senti um time, como você está falando, um time sem alma. Eu achei que os jogadores não estavam correndo tanto ontem, Lua. Queria que você me falasse, porque você estava no estádio, Lua, nos dois jogos, contra o Atlético e de ontem também. Contra o Atlético, a revolta do torcedor foi o mau futebol, não foi a falta de garra. O Palmeiras ia para cima, corria, tentava, buscava um contra-ataque, chutava o gol. É que realmente foi ruindade do time de não ter conseguido ganhar do Galo. O problema contra o Inter foi a falta de vontade. Foi assim, se você comparar um jogo com o outro, é absurdo. Parece que é outro elenco, é outro time jogando. Como que no jogo, beleza, você erra praticamente tudo, mas você luta pra caramba, você tenta, você se doa em campo.
Aí você vai para outra rodada, um time apático, que toca a bola do lado do ponto, parece que tá ganhando de 5-0 e tá cozinhando o galo ali para passar o tempo. E, cara, patético, 0-0, sem criatividade, sem tentar nada, sem mostrar garra, sem se doar em campo. Só que é difícil entender porque que uma rodada foi toda aquela loucura de tentar de qualquer jeito, mas tentar. E aí você corta para outra rodada, o time parece que nem é em campo. E outra coisa, gente, o Piquerez, ele é um dos líderes do time do Palmeiras. O Will e você, Lua, sabem muito bem disso. Ele é um dos caras que é um dos líderes ali do elenco do Palmeiras. Quando ele dá aquela entrevista ontem, dizendo, não, os nossos jogadores não somos máquina, isso aí que ele está falando é o óbvio anulante. Agora, o torcedor do Palmeiras, ele não quer ouvir uma resposta dessa. Porque eu acho, como eu falei para vocês, todos os times têm problema de... O Flamengo estava sem o Paquetá, que voltou ontem. O Flamengo ficou sem o Arrascaeta. Todos os times têm problema de cansaço, contusão. Então, eu acho que ele não pode chegar e fazer esse tipo de comparação. Acho que ele tem que fazer a meia-culpa, porque faltou ontem vontade para o time do Palmeiras. E a torcida percebeu. Porque se você olhar ontem a reação da torcida do Palmeiras, foi de revolta, porque o time não estava colocando o coração em campo. E isso preocupa, Will, porque nós estamos num momento agora muito importante do ano. Porque se a gente começar a afrouxar, você sai de Copa do Brasil, sai de Libertadores, e aí vai ficar o quê? Se debatendo no Campeonato. Perdemos 5 pontos em casa contra times fracos. O Palmeiras só não perdeu a liderança porque ganhou muito jogo fora. Tá? Agora vamos fazer o quê? Vamos entrar com um pedido na CBF para jogar só fora. O que você acha? Podemos entrar com um pedido na CBF? O Palmeiras agora joga só fora de casa. Podemos fazer. Porque ganhou do Flamengo antes da Copa, né? Então a gente estava com aquele jogo que a gente tratava como o grande jogo, a gente foi lá e fez 3-0. Com o Emiliano Martins, e acho que dali ele ganhou um status que a gente está tentando entender ainda. Mas o Piquerez, na ausência, é tão líder que na ausência do Gustavo Gomes, ele assume a braçadeira, né? Então, quando ele sai e fala isso, é também uma forma de blindar. Eles tentam deixar fora do vestiário, né? Embora a gente saiba que eles recebem e absorvem, leem, né? Tudo que se diz. E quando ele fala isso, ainda que ele tenha uma intenção, na minha opinião, né? Na minha cabeça ele tem essa intenção, a gente não vai saber, mas assim, eu acho que ele tem a intenção de blindar os seus companheiros na condição de líder. Para a torcida, isso soa como um pouco de descaso com o resultado, né? Porque é como se assim, ó, a gente fez o que pôde, mas é o que dá, né? A gente não é máquina, a gente jogou aí, o que dá é isso aí e tal, então vocês têm que entender e tal. Só que, mais uma vez, como a gente vem num contexto de jogos ruins, 2 jogos sem vencer no Bank, né? A derrota do Atlético, que foi um jogo igualzinho ontem, quer dizer, só o Inter não ganhou, mas foi tão decepcionante quanto. E a sequência, como a memória muito próxima do que aconteceu no ano passado, quando o Abel, inclusive, largou o Campeonato Brasileiro no final, né? Então a gente começou a tropeçar, agora vai me fugir o jogo, teve um jogo chave, agora vai me fugir, a gente perdeu, foi Vitória, a gente perdeu em casa com Vitória, e depois daqui, não foi? Empatou. Foi contra o Vitória em casa. Empatou com o Vitória, empatou, perdeu do Santos e caiu do Grêmio. Perdemos do Grêmio. Fluminense. E pegou um Fluminense desinteressado, também não ganhou. Então, a gente começa empatou com o Fluminense 0-0. 0-0. Também não ganhou de um Fluminense desinteressado. Pelo contrário, a gente achava que poderia facilitar as coisas, né? Por causa do Flamengo. Mas não aconteceu. E a gente entrou... Um déjà vu. Estamos vivendo um déjà vu no ano passado. E isso eu acho que é o que pesa muito para a torcida ter essa impaciência. Não é o momento, claro, de largar o time, de pedir contratação, porque não vai acontecer. Não. Exatamente, foi o que você disse. Mas, assim, a torcida ela fica apreensiva. E quando um dos seus líderes fala isso, você fala, pô, em vez do cara, se ele quisesse jogar para a torcida, ele teria um discurso um pouco mais aguerrido, né? E não conformista. Para internamente pode funcionar. Para a torcida, já deixa uma segunda fuga atrás da orelha.
Não, e a Lua disse outra coisa, Lua, com muita propriedade. A Lua comentou uma coisa, ela fez um comentário muito importante. O Palmeiras acabou criando, por culpa dele, uma situação que o jogo de quinta-feira contra o Cerro Porteño ficou uma obrigação de vencer, e vencer muito bem. Lua, eu acho que a tua observação foi muito, muito sábia. O torcedor do Palmeiras não vai sair de lá contente com 1-0. O torcedor do Palmeiras quer que o Palmeiras agora vá lá e ganhe pelo menos com 2 gols de diferença. Vocês não acham que o próprio Palmeiras criou uma armadilha para ele mesmo e se colocou em uma situação agora que ele tem que ganhar e tem que convencer e tem que marcar gols? Gente, com certeza. Imagina se tivesse ganhado ontem. Pô, você vai quarta-feira com aquele ânimo, com a torcida feliz, apoiando, aquele ambiente mais tranquilo, mais sossegado, aquela paz de espírito. Pô, agora você vai quarta-feira totalmente pressionado, porque já sabe a besteira que fez no Brasileiro, sabe que não pode errar na Libertadores, porque vai decidir fora de casa, precisa fazer um bom resultado em casa para não se complicar. Aí você já pensa, pô, caiu, entre aspas, ali do lado mais fácil da tabela. Então, a pressão para chegar à final é maior, porque do nosso lado, quem tem plenas condições de ir para a final é o Palmeiras. Então, não pode deixar essa oportunidade escapar pelas mãos. Então, olha que clima horrível. Tinha tudo para entrar em campo quarta-feira, com a tranquilidade, com a torcida feliz, apoiando um clima mais leve no estádio. Agora vai entrar em campo com esse ambiente carregado. Já não tá fácil a vida do Palmeiras. Ainda entrar nesse clima carregado, precisando, necessitando de um resultado bom em casa para não fazer besteira fora. Para quê? Onde o Palmeiras foi se enfiar? O Marcelo, acho que foi o jogo de ontem. O jogo de ontem foi mais ou menos um Enem do que o Palmeiras vai precisar passar na quarta-feira, sabe? Fez um vestibular. Porque se o Abel disse ontem que o Inter estacionou um autobus, né, como ele diz, na frente do gol, você faz a conta do que vai ser quarta-feira, pelo que aconteceu na primeira fase. A gente perdeu no Bank Park, né? Com o Cerro, obviamente, estacionando o autobus na frente do gol. Eles vão estacionar 2 autobuses na frente do gol na quarta-feira. Se a gente achou que o Inter, se o Abel está reclamando, ele não reclamou, né? Ele pontuou que o Inter travou o jogo, o Cerro vai vir para não jogar também. Então, é bom que o Palmeiras acerte as suas armas para poder passar por isso. Não adianta reclamar que qualquer adversário, tipo exceção do Flamengo, que tem, talvez, eu imagino eu que tem mais coragem de se expor assim, qualquer adversário vai se travar aqui, sabe? Então, e o Cerro Porteño vai se travar aqui, muito mais do que o Inter e o Atlético Mineiro. Então é bom o Palmeiras se preparar fisicamente, psicologicamente, com confiança. Ninguém espera que seja máquina, como isso querer, mas que seja um pouco mais azeitada, mais afinada para esse jogo de quarta, porque senão a gente vai passar nervoso de novo. Agora, Lua, eu acho que o Palmeiras hoje, ele é um time que individualmente, ele tem aí jogadores como o John Arias, Flaco Lopes. Você tem jogadores hoje que pode pegar uma bola e partir para uma jogada individual, tentar uma coisa diferente. É para isso que a gente conta com o grande jogador. E eu senti ontem, não sei se a Lua também passou para ela a mesma coisa, que às vezes, você vê ontem no jogo do Arias, várias vezes ali com a bola praticamente dentro da área, o próprio Flaco Lopes tem com medo de tentar uma jogada mais aguda, porque quando você joga com um time que tem um ferrolho armado, simplesmente um drible, é uma jogada individual que você vai abrir espaço. E o Palmeiras tem um elenco hoje que tem condições de fazer isso. Então eu senti ontem que o time parecia aquela equipe de jogadores medianos que um jogava a bola para o outro e falava, faz alguma coisa. Eles iam tocando de lado. Vocês não acham que o Palmeiras tem elenco hoje para um ou outro jogador falar, gente, peraí, vamos... Eu não sei se vocês entendem aonde eu estou querendo chegar, Lua. Palmeiras tem elenco e jogador suficiente para, na hora que precisa chamar a responsabilidade e falar para os caras, agora é hora...
tudo que tiver que tentar, tu tiver que se doar, tiver que quebrar uma perna aqui pra gente fazer a vitória, a gente vai fazer isso. Mas, infelizmente, é o que você fala, Márcio, dá a sensação que é o medo. Eu não sei se, eu vou tentar e vou errar e vão me criticar. Mas, cara, se não tentar, aí não vai dar nada mesmo. O torcedor prefere ver você tentar, se doar, fazer tudo o que você puder, e no final não deu certo, nada ali surtiu efeito, do que um time que chega ali e tem medo. Cara, eu queria entender esse medo de chutar. Pra mim, cara, eu fico louca do Palmeiras conseguir chegar na área e ficar ciscando ali na área, no toca pra um, toca pra outro, e ninguém pensa em infiltrar, em tentar passar pela zaga, em chutar de fora da área. Ninguém pensa em nada, cara. Isso mata o torcedor. Quarta-feira, eu desejo muito outra postura do Palmeiras em campo, porque, de verdade, eu acredito muito que o Palmeiras vá para a final das Libertadores, tem toda a competência para ir. E se você quer ir para a final das Libertadores junto com o Palmeiras, você sabe que um segundo idioma é extremamente importante, né? Para não passar perrengue em viagem. Então, MB Languages, escolas de idioma, curso online, no conforto da sua casa, no horário acessível para você. Não pega trânsito, não vai passar aborrecimento, faz aí na sua casa e você já sabe, Palmeiras vai para a final, daqui a pouco tá no Mundial de novo. E você, como é que vai fazer se é um segundo idioma? Não tem condição, né? Então, daqui a pouquinho, QR Code aí na tela, escaneia, faz a sua matrícula, porque nós estaremos em Montevidéu. Então, gente, deixa eu me meter, porque o Marcos quer saber do Wilson o que ele espera do jogo de quarta-feira. Senhor Wilson, por favor. Liga a bola de cristal. Não. O que vai acontecer, eu não vou arriscar, mas eu acho que vai acontecer um Cerro Porteño muito mais travado, muito mais arrastando o jogo do que a gente viu com o Inter e com o Atlético. Que o Palmeiras consiga tirar de lição, que a gente esperava que já tivesse tirado de lição para o Inter, não tirou, que ele consiga finalmente, então, tirar de lição para o Cerro, como furar esse tipo de marcação. Sendo arriscando de longe, que é o que o Márcio tinha falado, seja arriscando um drible, como a Lua disse, porque a gente veio agora da Copa dos Protagonistas, né, como a gente ficou falando o tempo todo lá na Copa, que os caras que eram os grandes estrelas de cada time, eles resolviam os jogos. A gente precisa que alguns jogadores do Palmeiras tenham essa postura, né? Então, se a coisa que irrita, que o Márcio falou, de toca e ninguém resolve, e fica procurando sempre o outro, tem momentos que o cara precisa chamar para si, e aí errar faz parte do jogo, né? Exatamente. Exatamente. E outra coisa, o Will, aquilo que você falou, o Palmeiras já vai entrar em seguro quarta-feira, porque os jogadores já estão com aquela coisa na cabeça. Tem um ferrolho, a gente não passa. Tem um ferrolho, está difícil de passar. E foi o que você disse. O Cerro Porteño vai ser um ferrolho e meio. Não vai ser um autobus, vai ser 2 autobus. E não vamos esquecer que o Palmeiras... Exato. E ontem o Palmeiras não perdeu o jogo, no último lance do jogo, por muita sorte, porque o Carlos Miguel já estava fora do gol, já estava batido na bola, entendeu? Foi por muita sorte que o Palmeiras também não perdeu o jogo de ontem, porque aquela jogada ali, criada pelo Giai, que conseguiu entrar e errar tudo. O Lui, aquele cruzamento que ele deu, que passou que nem um torpedo, mas nem no jogo de solteiro e casado a gente faz isso. Cara, eu lembro, cara, esse cruzamento tá fixado na minha mente, a reação do estádio. Aquele barulho de ódio do torcedor. Gente, é brincadeira, né? Aí você pensa que o cara treina a semana inteira, a vida dele é treinar para fazer isso. Então, é extremamente confortável, treina num ambiente maravilhoso, mora num lugar maravilhoso, come do bom, do melhor. Você só quer um cruzamento certo, mas não é capaz. Cara, o Giai... O Napoli querendo contratar. Meu Deus do céu. Por que o Abel insiste? Olha, eu vou. Olha, o Giai ficou isso aqui de jogar Copa, né? Vocês
Vocês lembram? Ele participou dos amistosos da Copa. Eu tenho em mente, todos nós temos em mente 3 jogadas desde ontem, que foi esse cruzamento maravilhoso aí que você disse, aquela virada de jogo que ele foi fazer lá, se não me engano, o Piquerez, ele entregou no pé do atacante, e o contra-ataque do final. Esse, para mim, acho que foi mais irritante, assim, porque ele toca com uma displicência, ele continua trotando para frente, enquanto o lance está indo para trás. Então, acaba irritando um pouco. Mas, assim, a qualidade, a valência dele não é essa, né? A valência dele é de fazer ele é bom defensivamente, ponto, acabou, né? Então, esses momentos que ele foi para o ataque, seja porque o jogo se apresentou assim, e aí eu acho que foi um pouco culpa do Abel, porque quando ele bota o Felipe Anderson, eu esperava que ele botasse ali, na ponta direita, mas ele botou o Felipe Anderson na meia, e jogou o Arias morto. Ele jogou o Arias morto na ponta. E o Arias é que ele precisa. Alguém precisa. Eu não consigo entender porque o Arias não vai para a linha de fundo. Ele não vai para a linha de fundo. O Alan também não. Porque, primeiro, porque eles estão com o pé trocado, né? Ele joga o canhoto na ponta direita ou dessa ponta esquerda. Só que aí fica cada vez mais previsível e com o jogo afunilando. Então, eu acho que tem culpa a Giai, tem culpa a Abel, e aí a gente que não tem culpa fica nervoso. Não tem culpa a Abel, né? Então, tem culpa a Abel. Que põe. É claro. Tem alguma pergunta? O que eu me pergunto é o seguinte: você imagina, a gente estava a 8 pontos, o Flamengo com jogo a menos, nós estamos agora a 6 pontos, o Flamengo com jogo a menos, ainda estamos com uma gordura de 3 pontos e o jogo contra o Flamengo em casa. Agora eu te pergunto uma coisa: 2, 3 tropeços desse mais, você põe tudo a perder, Will. Tudo que você construiu durante o ano todo, você põe a perder. E agora, como é que o palmeirense vai engolir se a gente perder de novo um campeonato brasileiro, como ano passado, que estava muito perto, a gente, de repente, fez uma sequência de 4, 5 jogos horríveis. Oxalá que essa sequência de 5 jogos tenha terminado e que a gente volte a jogar bem contra o Cerro Porteño, porque não temos mais tempo para errar. Vocês não acham? Pode falar, Lu. Não, com certeza. Pode falar, Will. A vez é sua. Não, imagina, eu acho a gente continua. Eu vou voltar naquela história do cenário que a gente chega, no cenário do déjà vu, que nem você colocou, né? Eu acho que tudo isso canaliza, né, essa preocupação, porque a gente passou por isso o ano passado, né? O Palmeiras passou por isso o ano passado. Então a gente tem esse receio de que aconteça de novo, porque o time é capaz de dar uma oscilada dessa. Como todo time é capaz de dar essa oscilada. O Palmeiras não está jogando bem, mas ninguém está jogando. O Flamengo também não está jogando bem, né? Então, a gente tem essa margem de 6 pontos. Se você pensar friamente, 6 pontos é uma margem bastante confortável ainda no Campeonato Brasileiro, porque, diferente do Flamengo e Palmeiras, ainda disputa a Copa do Brasil e está na Libertadores. Então, essa vantagem ainda é muito grande, ainda é confortável, já foi maior, mas ela oscila sempre de 6 a 8, a gente foi para a Copa, acho que com 7, se não me engano, fica sempre oscilando de 6 a 8, está numa margem boa. Então, tem um jogo a menos do Flamengo que ninguém assegura que vai ganhar, e tem um confronto direto no Nubank Park, o que pode ser um problema, pelo que vem apresentando. Mas eu acho que ainda não é um momento de desesperar, né? A gente acaba ouvindo muita narrativa por aí, a gente ouve, principalmente a gente ouve muita narrativa de ataque ou de desestabilização, sabe? Mas eu acho que não é para tanto ainda. Eu acho que a gente tem qualidade suficiente para reagir, desde que o faça de fato, né? Exatamente. Eu concordo com você, eu também. Eu acho que não é para se desesperar. Sim, eu não vou mentir, eu fico preocupada de ser 6 pontos de diferença, porém o Flamengo tem um jogo a menos, é lógico que isso me dá uma preocupação. Você fica pensando, pô, a chance de ganhar esse jogo é enorme, mas não dá para sofrer antes da hora, não dá para bater o desespero. O Flamengo realmente tá dando umas vaciladas igual o Palmeiras, então dá para a gente ainda manter um pouco a calma e esperar os próximos episódios. Eles tropeçaram com na verdade, o São Paulo. Não, só lembrar, eu ia lembrar só que esse clima ruim
que pairou agora no Palmeiras, tinha acabado de passar do Flamengo, quando ele tinha empatado com o São Paulo, que é um time com limitações bem semelhantes às do Inter, do Atlético, e lá todo mundo começou a questionar o treinador e a qualidade dos seus dirigentes e tudo mais. Como eles ganharam, o Palmeiras perdeu, e um sempre é ameaça para o outro, então a baliza sempre vai ser ali, então aumenta, né, o tom aqui da nossa torcida, que já é crítica. Né? Tem pergunta, Roberta? Olha, o Marcos está perguntando para a Lua se o Flamengo também empatou com o Inter no primeiro turno, que ele está tentando lembrar a respeito disso. Empatou. Mas tá, agora... Jogaram no Beira-Rio. Empatou em 1-1 lá no Beira-Rio. Pois é, mas eu acho que não dá para ficar usando os outros assim de referência, né? Do tipo, a gente empatou, mas o fulano também empatou. A gente não conseguiu, mas o fulano também não conseguiu. Ah, não, tem 6 pontos. Tá, 6 pontos, mas tem muito jogo pela frente. 6 pontos não é nada. Passa 2 jogos aí, mais 2 semanas, cadê os 6 pontos? Já foi para o espaço? É aquilo que eu falei, Will, não me preocupa. Eu não me preocupo a pontuação, Will. Não é a pontuação que me preocupa, Will. Eu acho que a pontuação está folgada. Eu concordo com você, está folgado ainda. O que me preocupa é que o Palmeiras já queimou todos os cartuchos de jogar mal. Ele não pode continuar, ele não pode se dar o direito de perder do Fluminense sábado no Maracanã. Ele não pode, se o Flamengo ganha, o Flamengo, se ganhar do Palmeiras, tem mais saldo de gols, tem mais vitória. Você entende que não sei se você consegue enxergar o que eu estou tentando ver aqui. Não, concordo. A gente faz, não é, eu entendo, não é a pontuação, mas é a curva que cada clube está, né? Porque uma coisa é o Flamengo melhorar agora e o Palmeiras piorar agora. Porque daí a gente vai entrar em duas e vai cruzar essa linha. Esse é o perigo, isso eu concordo plenamente. Por isso que eu acho que o time tem qualidade, competência para estabilizar esse avião. O que não pode é empicar o nariz para baixo desse avião, porque daí vai acontecer o que aconteceu no passado. Eu queria perguntar uma coisa para vocês. Will, Lua... Se o Marcos fechar. Assim, time de futebol, a palavra já fala, time. Mas todo mundo fica tratando de jogadores isolados. Eu nunca ouço, desculpa, eu sou uma ignorância, eu sou uma leiga em futebol, perdão, mas eu nunca ouço as pessoas falarem do conjunto, são sempre de peças isoladas. Como é que junta tudo isso? É o fulano que não funciona bem aqui, é o ciclano que não funciona bem lá, mas eu entendo que um dependa do outro. Aí que tá nosso problema, Roberto, é que junta tudo. Junta um que tá com preguiça, junta um que tá com medo de chutar, junta o outro que erra um passe de 3 metros, junta o outro que perde a bola toda hora, aí juntou todo mundo, aí dá um problema. Aí não vai ter um cristão, não vai ter um lateral, não vai ter um zagueiro, não vai ter o lateral do outro lado que vai dar jeito. O Palmeiras tem... Gente, sabe o que acontece? Não sei se o Will vai concordar comigo. Uma partida em que o Marlon Freitas não está jogando nada, o Andréas Pereira não está jogando nada, o John Ares não está jogando nada, o Alan não está jogando nada e o Flaco Lopes não está resolvendo, o que acontece? Os outros são coadjuvantes. Então, se eles percebem que esses 5 já estão tremendo, não estão fazendo nada, os caras já entram em parafuso também, porque eu joguei futebol e eu me lembro perfeitamente. A gente está sempre querendo tocar a bola para aquele cara que vai decidir o jogo, ou não é, Will? Assim, a gente, ainda mais no meu caso, que não tinha qualidade para decidir o jogo, então assim, eu sempre tinha que procurar mesmo alguém que resolvesse o jogo. Cara, assim, o jogo é o conjunto, né? O Abel fala isso, como ele gosta, como o Márcio falou, ele escreve livro, ele lança relógio e tal, ele também profetiza as coisas, mas ele fala que o futebol ele é mental, físico, anímico e conjunto, alguma coisa do tipo assim. Mas, de fato, as potencialidades são aumentadas de acordo com as combinações em campo, com as suas associações, né? A gente fala muito de, o treinador bom é aquele que sabe colocar as qualidades, unir as qualidades, ou fazer colocar o principal, o melhor jogador para aquele esquema, ou primeiro você vê a qualidade das valências das peças e depois você monta o esquema tático, aquela coisa toda. Então, quando esse elo tem alguns pontos que não entregam,
ele vai naturalmente arrastar, porque é um esporte coletivo, né? Então ele vai arrastar o conjunto para baixo. Quando é uma ou duas peças que não estão muito legais, ou três naquela noite não estão bem, o conjunto consegue absorver. Agora, quando os 7 não estão bem, os outros 3 estando bem, também não vai adiantar. A ruindade daquele dia vai absorver os 3 que estão bem. O conjunto ele tem a capacidade de ampliar, né, o resultado, o desempenho, e aí o resultado por tabela, né? Belo comentário, Will. Você matou a charada. Você consegue superar até 2, 3 jogadores que não estão muito bem. Agora, quando começa a desandar todo mundo, você acabou o elemento conjunto, esquadra, time. Não tem mais. Você fica perdido nisso. E Will e Lu, eu queria saber de vocês, um de cada vez, qual o ataque que vocês acham que o Palmeiras tem que colocar contra o Cerro Porteño na quarta-feira? Will, como é que você escalaria o ataque do Palmeiras para quarta-feira? Eu acho que esse, na minha opinião, foi um dos erros do Abel ontem, pela postura que a gente já espera do adversário no Nubank Park. Ele colocou o Sosa e o Maurício, que tem funcionado bem no pós-Copa, só que são 2 jogadores leves e de transição, de espaço, né? Então eles precisam desse espaço para funcionar. Sem espaço eles não estavam funcionando e já nem deviam ter voltado no intervalo, na minha opinião. Voltaram. Contra o Cerro, eu espero um Cerro muito mais fechado, mais até do que o Inter, eu imagino que a gente precisa colocar o Flávio Lopes lá no ataque, e aí eu acho que talvez seja o momento da gente testar o Vitor Roque num jogo de fogo, sabe? Porque se a gente não colocá-lo, eu não sei, eu acho que o Paulinho ainda não tem chance de entrar, mas se a gente não colocá-lo, se avançar com 3 meias, né, ou 2 pontas e o meia, para circular a bola e ficar só tentando achar o Lopes lá, a gente não vai dar muito certo. Eu iria com o Lopes e o Vitor Roque. Mesmo o Vitor Roque devendo nesses minutos que jogou até agora, talvez seja até porque ele está jogando poucos minutos, talvez seja por isso. Então, talvez ele esteja devendo concorda porque está jogando pouco. Eu concordo totalmente. Para mim, teria que ser Flávio e Vitor Roque, com certeza. Aí eu sei que alguém vai falar assim, pô, mas o Vitor Roque, principalmente nesse jogo, mostrou que tá meio fora de ritmo. Talvez o Abel não vá querer colocar por conta disso. Então, eu acredito que o Abel entra com o Maurício e o Flávio Lopes, mas eu queria o Vitor Roque e o Flávio Lopes. Eu também, porque o Vitor Roque é um jogador que tem estrela também. Ele é um jogador que tem estrela em grandes jogos. Então, eu acho que se você não deixar o cara jogar, ele não vai recuperar o ritmo de jogo, ele não vai recuperar a passada, o tempo de bola. Você viu como ele chutou mal? Ele tem que chutar, ele tem que jogar, porque ele está descalibrado. Então, não adianta deixar ele para botar os 30 do segundo tempo. Eu acho que o Abel está perdendo tempo. Eu acho que é perigoso. Will, você acha que o Palmeiras corre algum risco real nessa disputa de 2 jogos com o Cerro Porteño? Corre, acho que corre. A gente, pelo que vem mostrando, com times com a defesa baixa, em casa, sem construir resultado, e pelo que a gente viu na primeira fase da Libertadores, quando o time estava bem também, e a gente não conseguiu passar o Cerro, claro que corre. Então, sabendo disso, e é bom que todo mundo ali saiba disso, tenha isso bem estampado, claro, corremos risco, a gente vai precisar fazer por onde, né? Porque só com a qualidade técnica que a gente conhece, que eles se enxergam entre si, não vai ser suficiente, como não tem sido. Então, é bom que eu acho que corre, espero que estejam deixando em fluorescente lá, correndo os riscos que a gente precisa jogar muito mais do que a gente tem feito. Mas corre sim, a gente precisa jogar melhor. Qual é o teu palpite para o jogo de quarta-feira, Will? 1-0. Lula? Olha, eu acho que tá mais propenso a ser 1-0, mas assim, do meu coração precisava ser uns 3-0 pra gente ir pro jogo de volta, assim, sabe, com calma, tranquilidade, sem aquele desespero todo. E para quem
vai ao Nubank Park, ou para quem vai até no Brasileirão lá no Rio de Janeiro, ou vai assistir em casa com os amigos, eu tenho uma dica para vocês. Retrogol, camisetas que resgatam os tempos gloriosos do futebol. Camisetas com ótimos acabamentos, excelente qualidade, pode lavar que não vai ficar toda torta, desbotada. Confia em mim, não ia te colocar numa furada. E se você quiser conhecer pessoalmente, tem a loja física aqui em São Paulo, que é na rua Dr. Renato Paes de Barros, 415, no Itaim Bibi. Mas se você não pode São Paulo, mora longe, não tem problema, pode chamar no WhatsApp, que é o 11 9 7641 0089. Eu conheço a Retrogol, é bem legal. Will, você acha que essas incertezas que o Palmeiras tem agora, com toda essa história da Leila, da família Lamáquia, a gente sabe que a boca pequena, surgem rumores, né? As conversas passam nas alamedas, preocupados em relação a essa relação tão próxima com o Vasco da Gama. Você acha que, de alguma forma, isso pode respingar ou pode estar causando algum dissabor aí entre os jogadores, comissão técnica do Palmeiras, ou você acha que ainda é muito cedo para falar disso? Não, eu acho cedo para falar disso. Aqui, para a gente comentar, vale, e internamente se fala muito, né? Não são só rumores, são grandes acontecimentos que têm acontecido, as conversas acontecem, né? A gente tem visto noticiário também. Eu não acredito que haja que respingue isso vestiário para dentro. Eu não acredito que essa história da Leila e correlatos ali seguirem para o Vasco, possivelmente seguirem para o Vasco da Gama, depois de 27, tenha resquício dentro do vestiário. Na política do clube, isso teve bastante conversa gerada por isso, teve bastante que foi apaziguado ali por alguns nomes bastante conhecidos da torcida, mas que são os que ponderam e equilibram a vida política do clube. Mas eu não acho que no futebol isso tenha reflexo, a não ser pelas declarações que a Leila acaba disputando com o presidente do Flamengo, muito aquecidos por essa história do Vasco também, né? Ô, Lua, você sabia que eu viajei ontem à noite com um pet, um cachorrinho do meu lado, com a passageira do meu lado? Então, já que nós estamos falando de pet, o que você tem aí para dizer para o nosso telespectador, para aquele pessoal que assiste o programa? Para quem é papai e mamãe de pet, quer o melhor. Certeza que, afinal, nossos animaizinhos são as coisas mais preciosas da nossa vida. Então, se você quer qualidade, inovação, bem-estar para o seu pet, e lógico, preço bom também, que todo mundo quer, né? É com a Pet Like. E a New Good é economia, praticidade, ótimo custo-benefício e oferece proteção para o seu pet. E são as escolhas ideais na hora de você escolher aquele produto tão especial para os nossos amorzinhos. Eu quebro o silêncio, tudo bem, mas não sou eu que posso fazer nenhuma pergunta. Ou vamos para a pergunta surpresa já, Márcio, Lua, Will. Por mim, partiu pergunta surpresa. Então, bora. Eu que não vou acertar, mas o Marcos está na área, hein, gente? O Marcos está aí. Ele ainda não participou em agosto. O Mela também está ali. Ele também acerta. O povo ali é danado. Pessoal do chat, todo mundo atento. Já deixa ativo aí o ChatGPT, o Google. Fica aí prontinho para pesquisar. Não é difícil. Eu, como sempre, estou dando uma enrolada aqui para vocês fazerem tudo isso para ficar pronto na mão só para pegar a resposta. Já sabe, se não conseguiu achar, chuta, gente. Vai chutando que uma hora acerta. E não é difícil. Então, vamos lá. Palmeiras e Cerro Porteño é o duelo internacional mais vezes disputados na Libertadores. Quantas vezes esse confronto já aconteceu? Valendo! Gente, chuta!
Ah, não consegui pesquisar, travou o celular aqui. Só chuta. O Márcio tá contando o tempo ali. Vocês sabem que ele é implacável. Ele não vai deixar passar nenhum segundo. Então, chuta qualquer coisa. Cara, ninguém tá chutando, nem o Marcos. Marcos, que decepção, pelo amor. Ó, o Marcos chutou. 7 segundos. Já passou, olha ali, ó, 25 segundos. 10 26. segundos. Já passou, 2. gente. Já tá no 30. 1. Já passou. Ninguém respondeu? O O Marcos chutou na trave. Ele chutou 18 vezes. Na verdade, são 17 vezes. Passou muito perto. Mas não tem problema, porque segunda que vem vocês já sabem. Tem pergunta surpresa de novo, então a gente está aqui. É só participar para ganhar. Olha, eu queria falar com o nosso telespectador o seguinte. Você que curte o programa, você que assiste a gente aqui, toda semana tem um convidado especial. Hoje tivemos a visita aqui do Will. Eu quero que você saiba o seguinte, que o nosso programa, ele fica ali no YouTube eternamente, tá? Ele é salvo e fica por ali. E a gente sabe que 30%, 40%, até 50% das visualizações vem nesses 2 dias após o programa. Então não se esqueça, o programa está lá. Tá? Não deu tempo para assistir, chegou agora, é só lá no YouTube e o programa está ali arquivadinho e não vai sair de lá. Outra coisa, a partir de amanhã a gente está com os cortes do programa, tá? Em todas as redes sociais. Então você vai ter cortes no Instagram, no YouTube, no TikTok, no Facebook. Então também, a partir de amanhã, durante toda a semana, você vai ver melhores momentos aí do Will, enfim, do nosso convidado, do programa. Então eu quero que vocês não fiquem chateados, vocês que chegaram mais tarde, vocês que foram dormir, e hoje é segunda-feira, às vezes a pessoa está cansada, o programa está ali, arquivado eternamente. Gente. Oi. Ali no chat o povo está dizendo que o Google falou que a resposta era 18. Amanhã eu vou fazer uma pesquisa, porque pelo jeito há controvérsias, já diria. Olha, pode olhar no site oficial do Palmeiras, que a gente tira as informações. Só confie no site oficial do Palmeiras. É isso aí, galera. Então, a próxima vez não é o Google, já deixa ali o site Palmeiras Oficial. Pode entrar no site do Palmeiras e pesquisar que tá lá. Talvez o Guto esteja contando com o jogo de quarta-feira, só que quarta-feira ainda não aconteceu, né? Isso aí. A Lua é inquestionável. Ninguém questiona a Lua. Gente. Ó, tirando o cavalinho da chuva, então, que só na próxima segunda. Até tem teoria, não, a gente nem jogou no último jogo, né? Então. Não vai rolar. Olha, Will, eu quero ver. Agora é o seguinte, Lua, eu tenho um amigo meu que ele quer achar produto oficial do Palmeiras. Inclusive, ele está sentado aqui na sala olhando para mim. Onde é que ele deve ir, Lua? Dália Porco Store. Acesse o site daliaporco.com.br. Produtos oficiais e licenciados. E se você usar o cupom Vozes Palestrinas, você tem 20% de desconto. A Dália Porco faz envio para todo o Brasil. Tem uma ampla variedade de produtos. Tem copo, caneca, squeeze, almofada, camiseta, agasalho. A tudo que você imaginar. Entra lá no site. E se você quiser também, pode chamar no WhatsApp, que é o 11 934 12 1914. QR Code na tela. É isso aí. Lua, eu queria agradecer você, como sempre, né? Dando todo o charme, você com esse teu carisma, essa pessoa incrível que você é aqui com a gente. Quero que agradecer que você sempre traz convidados, sabe? Pessoa da tua estirpe, entendeu? Olha, Will, foi um prazer tê-lo aqui no programa. Gostaria que você voltasse mais. Esse espaço aqui é de todo palestrino como você, que é um cara que fala o que acha, e é isso que nós precisamos, de pessoas que falam, porque não adianta a gente concordar com tudo, porque concordar com tudo não está ajudando o Palmeiras. A gente tem que trazer o debate para cá, temos que conversar, ouvir o que o pessoal do chat diz, o torcedor, para que a coisa melhore. Até porque quarta-feira não tem opção, é vencer ou vencer, Will. Não temos opção na quarta-feira.
Queria te agradecer muito, muito obrigado. Venha sempre, tá? Foi um prazer. E a Lua sempre vai. Roberta, muito obrigado. Você, como sempre, com a sua simpatia, atendendo o pessoal do chat, cuidando do brinde, cuidando da produção, cuidando do programa que vai para o ar. Roberta, super produtora. E a Lua, claro, Lua, quero que você feche o programa, porque a Lua é a cara do Vozes Palestinas. Um segundo para variar, eu bagunço todo mundo. Eu quero agradecer o pessoal do chat aqui, que é animado aqui, conversa, faz eu perder a atenção, eu já perco a troca dos quadros aqui, mas está tudo certo. Deixa eu agradecer aqui o pessoal que está sempre aqui, é sempre presente. Bate ponto. Obrigada. E vou passar rapidinho para todo mundo a agenda do Palmeiras dessa semana, que tem jogo pra caramba. Terça-feira, dia 11 de agosto, Paulistão Masculino Sub-20, Palmeiras e Tuano às 15 horas na Arena Barueri. Entrada gratuita, só chegar e assistir o jogo. Também na terça-feira, Paulistão Feminino Profissional, Taubaté e Palmeiras, ó, minha cidade contra o Palmeiras. E é claro que eu torcer pro Palmeiras. Às 18 horas, lá no Joaquinzão. Quarta-feira, 12 de agosto, Paulistão Feminino Sub-20, São Bento e Palmeiras, às 15 horas, no Estádio Municipal Walter Ribeiro. Também na quarta-feira, todo mundo já sabe, Libertadores da América, Palmeiras e Cerro Porteño, às 19 horas, no Nubank Park. Sabadão, Palmeiras de novo, Brasileirão Masculino, Fluminense e Palmeiras, 16h30 no Maracanã. E domingo, para fechar, Brasileirão Feminino Profissional, Palmeiras e Juventude, 11 horas da manhã na Arena Barueri. Também entrada gratuita, só chegar e torcer para o Palmeiras. Bom, quero agradecer todo mundo que esteve aqui ao vivo com a gente, que ajudou a gente a fazer nossa live hoje, que interagiu, participou. Vocês são extremamente importantes para a gente. E, claro, agradecer ao nosso Will, queridíssimo. Por favor, Will, anuncie outro cara para a gente, por favor, para dar sorte. Obrigada, Will. Gente, obrigado. Eu queria agradecer. Deixa eu rapidinho agradecer. Perdão, Márcio, não te ouvi. Não, que eu falei para a Roberta pedir o teu WhatsApp para passar para mim, porque eu vou te convidar algumas vezes para vir participar, porque realmente a gente gosta de ter pessoas que agregam, que a gente também aprende, e a gente vê que você é um cara muito gente boa, é um palmeirense de verdade, e realmente, mais uma vez, agradeço a tua presença, tenho certeza que o pessoal do chat gostou, e que você volte sempre a essa casa palestrina. Obrigado. Obrigado, eu agradeço demais as suas palavras, Márcio. Uma alegria te conhecer. Você, a Roberta, não conhecia de vídeo, né? Que eu assisto vocês. Mas da mesma forma que as suas palavras foram bem gentis para mim, recíprocas para você, viu, Márcio? Foi muito legal estar com você. E também via a rua, né? Da mesma via que você elogiou para cá, elogio para lá. Se está no meio, eu já falei isso para você. Aliás, eu vou até cometer uma inconfidência aqui. Você disse que é muito legal a gente discordar se for legítimo, com respeito à educação, em prol do Palmeiras, está valendo. Então, nesse caso, antes da gente entrar no ar, o Marcelo falou, se você quiser discordar, pode discordar, tá valendo aqui a casa das opiniões e tal. E eu acho legal de fazer esse registro, porque isso o programa chama Vozes, né? A gente não precisa ter a mesma voz, né? A gente pode falar coisas diferentes se o intuito for o melhor possível. Então, por favor, vai ser uma alegria, foi uma satisfação estar aqui com vocês, voltarei sempre que for chamado. E para a Lua, nossa senhora, um abraço muito grande, é uma amiga muito querida, muito próxima, de arquibancada, de clube, de conversa, de conversa boa, de conversa ruim. Vocês estão incrível, um dos seres humanos incríveis que a gente tem. Então, parabéns pelo programa, vocês estão indo muito bem, espero muito sucesso para vocês aqui à frente. E, claro, boa noite, nossa produtora Roberta, porque sem ela a live não estaria no ar. Lua, espera um minuto. Quarta-feira, a torcida vai mostrar que é grande. Vamos lotar o Nubank Park, vamos incentivar o time do começo ao fim. Eu tenho certeza que os jogadores do Palmeiras vão dar uma resposta em campo. Um abraço, boa noite a todos. Que Deus abençoe a semana de todos, a família de todos que nos assistiram. Lua, pode fazer tudo aí. Apaga a luz.
Vou apagar aqui, hein? Viu, Roberta? Segunda que vem, hein? 21h30 aqui de novo, conto com vocês. É nóis, mana. Ó, apaguei a luz aqui. So happy.